Então, sejam todos bem-vindos. Repetindo aqui para vocês, um maravilhoso 2019 para todo mundo. Tem leitura da semana hoje aqui, será? Tem? Ó, rapaz, ó. Vamos continuar com o nosso lado espiritual aqui e fazer a leitura da semana aqui, então. Vamos apagar a teteia aqui. Convidar o nosso conselheiro aqui, Dr. José Walter. Não sou conselheiro, sou como qualquer um aqui. Coordenador do Conselho Gestor, pronto. Não, coordenador do Comitê Gestor. Então tá ok. Não fique triste, não se zangue. Feliz Ano Novo. Colegas contabilistas, que neste novo ano que se inicia, possamos olhar para trás e louvar a Deus por todas as bênçãos recebidas, assim como agradecer cada vitória conquistada e cada obstáculo superado. Toda nova etapa deve ser comemorada. Ganhamos uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não traz felicidade para nossas vidas e assim obtemos mais espaço para vivermos novas alegrias. Vamos nos crescer de fé, cercar de fé e de pensamentos positivos, continuando assim a dar o nosso melhor sempre que possível, atualizando, reciclando, ensinando e aprendendo sempre. Que este novo ano chegue primeiramente com muita saúde e coragem, pois assim já temos o suficiente para conseguirmos todo o resto. Que também nunca nos falte trabalho e que a nossa classe continue por muitos anos, prezando sempre pela amizade e pela ajuda mútua, em uma profissão que sempre exige a cada dia mais de nós. Que o ano novo traga paz e a fé seja renovada e fortificada no coração de cada um. Que Deus oriente, proteja e abençoe a todos nós, com um ano de muitas alegrias, saúde, amor, paz, realizações de projetos nos campos espiritual e material. Feliz Ano Novo. Obrigado. Eu acredito que a maioria do povo aqui já se encontrou esse ano, né? Mas se quiserem desejar um feliz ano novo para todo mundo aí, vocês podem desejar, viu? Perdi a caneta. Tem pauta para hoje aí? Um momentinho só. Hã? O telequete ali tá bravo, os caras estão lá terminando. E termina hoje? Mas a caneta minha ficou lá na mesa. Termina lá hoje? Termina. Olha, Eudes, depois eu te entrego. Vamos lá com o Eudes lá. Lógico. Construção civil. Aposentadoria. Só um minutinho. Aposentadoria. Outro, próximo. Alaor. Extração de areia. Geraldo. Nota fiscal. Mais alguma? Não, né? O pessoal não veio com muito problema para 2019, não. Zé Walter, a caneta é do Eudes, mas se ele quiser me dar em ano novo mesmo, eu aceito. Já leu, já.
Ah, velho. Concorrente meu, brabo, hein, rapaz? Olha aí. Espera aí só um pouquinho. Já implantou lá? Já implantou lá? Ah, não é não? Espera só um minutinho, que hoje é 8, né? 8 do 1. Mais uma pauta aí? Ô, Josino. Jusseg. Ixi. Daqui um mês. Diz que o Caiado exonerou todo mundo lá agora. Não tem ninguém para fazer nada lá. É? Pois é. Não, foi o Caiado. O Zé, depois todo mundo lá, o Caiado falou, oh, preciso de economizar. Corta. Parou tudo. Vamos aí com eu dizer, vamos falar de construção civil. Ô, Eli, uma pessoa me procurou hoje à tarde, ele está querendo fazer as minhas casas, minha dívida, né? Aí a Caixa agora só aceita pessoa jurídica, né? Antes, naquele KNAI, tinha um KNAI de obra de alvenaria, mas ele era utilizado somente para a mão de obra, né? Isso para o emprego de mão de obra. Aí depois eu estava consultando lá os KNAI, tem agora para construção de edifícios, essas coisas, residenciais ou comerciais, pode enquadrar no Simples também pelo anexo 4. Né? Aí a minha dúvida era o seguinte, nesse caso, ele comprando o imóvel, o lote, constrói, vai empreitar essa mão de obra. E ele, na hora de vender, ele tem que... O valor da venda do faturamento é que ele vai aplicar a alíquota do Simples Nacional naquele período? Como é que seria? Eu não, nesse caso, eu estou por fora desse... Mas dentro do Simples Nacional está complicado, porque o Simples Nacional diz que é a receita bruta, né? Ele não tem... Eu não vi, assim... Não sei, o pessoal que está mais acostumado aí pode falar. Porque no Simples não tem nenhum incentivo, nenhuma coisa que fala que pode deduzir para achar a base de cálculo, né? Porque ele me disse que está programando construir umas 4 casas só por ano. Então, ele vai ser bem assim, até espaçado o tempo, mas e como esses financiamentos são baixos, né? Não são, as vendas são de que em torno de até R$200 mil. Então, pelo que eu verifiquei no Simples, e pela média dos últimos 12 meses, sem a alíquota vai mudar de faixa, né? Então, nesse faturamento aí, iniciando com 4,5%... Mas, na realidade, o que acontece? Inicialmente, você vai ter só gastos. A receita vai vir só na hora venda. Só na venda, no final da construção. Exato. Né? Por isso que tem muitos construtores aí que... eu quero lucro real, porque eu só estou gastando, depois que eu vou apurar meu lucro, eu quero pagar sobre o lucro. Mas ele não pensa que o contador também merece ganhar mais. E aí tem uns colegas nossos aí que, infelizmente, pega uns negócios, depois fica perguntando para todo mundo como é que faz, como é que não faz e tal. Agora, o que está acontecendo demais aí são umas construtoras pegando em parceria com os proprietários, né? Então, vamos supor, você custeia o terreno, a construção, e ele custeia a mão de obra, ele cobre pela mão de obra. Só que depois parece que tem uns que pede 30%, parece. Certo? Para ir dar a nota, vende, o cara trabalha em cima disso. Aí também, foi um colega meu que perguntou, fez esse planejamento com um cidadão aí ele diz o seguinte, ele pede 10 meses para construir e vender. Agora ele fala assim, vender, eu posso vender até construindo, mas o certo é 10 meses. Agora vamos à questão tributária. A questão tributária... Pelo Simples, eu entendo que é pela receita bruta. Quer palpitar aí? O Simples sempre é receita bruta, né? Por isso que, assim, porque como só no final que vai lá, e não teria nenhum benefício. Então, eu só queria confirmar, porque como o KNAI ele é permitido
Enquadrar no Simples. Enquadrar no Simples Nacional e recolher no anexo 4. Né? E se ele tiver mão de obra, automaticamente vai recolher com o anexo 4. Se não tiver mão de obra, para ele vai ser... Mas como é que ele vai construir sem mão de obra? A não ser que você terceirizar, né? Terceirizar, ele vai pegar por empreitada. E aí quem pegar o serviço dele que vai emitir a nota, ele vai ter só nota de despesa para apurar, no caso, a contabilidade para poder apurar o lucro, né? Uhum. Alguém quer palpitar aí sobre construção? Tem Antônio aí, que é o craque nas construções. Fala aí no microfone aí para nós. O Simples não tem como sair se não for da receita, igual o Antônio falou. Vai presumido ou lucro real? Só vai pagar imposto quando vender? Teve um senhor aqui que veio uma vez aí, através do REIF. A casa mínima que tem aí é 150 mil, 135. Lá fala que você não pode vender a casa por mais de 100. A Caixa só considera esse tratamento tributário. Eu sei que você paga 1% sobre o faturamento, sobre a receita. Só que é complicado demais você fazer. Vamos ver o colega Manuel, né? Fala. Espera aí. Eu estou entendendo que isso é incorporação, e incorporação não pode optar pelo Simples. A construção que tem o KNAI lá é de serviço. Estou certo? É porque tem o KNAI para tomada de serviço, ele presta serviço de construção, instalações, mas numa casa particular, numa casa que já existe. Agora, no anexo 4, você pode construir e vender como construção também. A construtora pode comprar o terreno, construir e vender. Elas não tornam uma incorporação. Tá? A manutenção e reforma já é no imóvel usado. Né? Exatamente. Correto. Já em construção, já construí. Correto. Você falando em construtor aí, o rapaz me perguntou ontem, e eu não sei a base legal, mas a construtora, quando ela contrata um serviço de MEI, tem aqueles 20%, não tem? Tem. Tem, né? Você tem a base, essa base que eu queria... Parece que é artigo 142 da 971. 971, né? Mas... Tá, mas tem, o artigo certinho eu não sei não. Lá na 971, você joga lá, você vai achar lá. Eu falei para ele que tinha, mas eu não sabia. Pediu a base legal, fiquei, não, vou dar uma olhada depois. Mas com a 971 eu já dou uma olhada nela. Valeu, isso aí, obrigado. Alguém quer comentar mais? Vai lá, Wilson. Eu ali, que é o KNAI, que eu estava até, eu tinha falado que tem dois, que é o KNAI 41, 20, 40, 400, que é construção de edifícios. 41, né? 41, 20 e 400. Construção de edifícios. Então, essa classe compreende a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo. Aí vem casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura, aí está entre parênteses arranha-céus, construção de edifícios comerciais de qualquer tipo, consultórios de clínica médica, escolas, escritórios comerciais, e aí ele enquadra lá no Simples Nacional, no anexo 4. No anexo 4. Isso aí eu consultei. Ok. Agora, na realidade, vamos supor, uma casa de 150 mil reais, praticamente, se a empresa tiver 10 meses, você pode, praticamente, ele vai ficar na primeira escala lá dos 180 mil, né? Então, você vai pagar pelo anexo 4, você vai pagar 4%? 4,5%. É porque é indústria, né? 4,5%. Mas tem mais os 20% da folha. Mas pelo lucro presumido também, a folha teria. Pelo lucro real também teria. Então, 4,5%. Mas só que ele vai pagar 4,5%, ele vai pagar 4,5% de uma receita bruta. E para o lucro real, se sobrar 20 mil de lucro lá, ele vai pagar 15%, 34%. Não, mas o lucro presumido vai dar 5,93%, né? Porque se for incorporação, né? Que seria o KNAI de 41, indústria, 10, né? 700, né? É 5,93%. 5,93%, que vai dar a base de 8%, né? Então reduz a base de 8% e vai dar 5,93%. Então, tem a folha também, a mesma coisa. Pois então, mas ele vai dar 5,93%.
93. Ah, não, é sobre faturamento. 5,93 sobre faturamento. Que é 0,65, 3, 1,2 então, anexo 4 e ainda é vantagem. 1,08. Anexo 4 é vantagem. Anexo 4 é mais vantagem. E tem ainda o terceiro da folha de pagamento que ele não vai pagar, né? Mas o adicional é quando o lucro passa de 60 mil. Às vezes, mas ele é por trimestre, né? 60 mil trimestral, ou seja, 20 mensal. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos falar com o Vainer lá. Vander. Toda vez eu chamo ele só de Vainer, não sei porquê. Até hoje. Até hoje. Aposentadoria. Isso é o seguinte, eu estou com uma empregada doméstica lá, que ela aposentou, isso foi em agosto. Inclusive, eu já até tinha falado com os colegas, inclusive falei com a Dair também, que essa doméstica ela aposentou por invalidez. E aí o advogado ela entrou em contato comigo que era para me fazer a rescisão dela. Aí eu fui fazer, inclusive até cheguei a fazer, só que não passei para ela. Aí eu fui fazer a pesquisa, né? Porque como ela está aposentada por invalidez, e me falou, inclusive o Dair também me falou que esse contrato dela não poderia ser, eu não poderia rescindir esse contrato dela, porque ela está aposentada por invalidez e isso pode ser revisto dentro de 5 anos. Aí eu chamei ela no escritório, devolvi os documentos dela, expliquei para ela que não poderia, porque dentro de 5 anos essa aposentadoria dela pode ser chamada, né, a passar pela perícia novamente. Bom, ela entendeu e foi embora. Só que hoje ela me ligou que ela foi no advogado dela e o advogado dela falou que não, que essa aposentadoria dela é definitiva e que eu tenho que fazer, o contador tem que fazer a rescisão dela, por quê? Porque senão isso pode dar problema para ela no E-Social, lá no cadastro dela social, porque ela está aposentada e o contrato dela está em aberto ainda. Eu falei, não, mas o seu contrato está suspenso. Até ela passar esses 5 anos. Ser definitivamente. Até ser definitivamente. Inclusive, lá nesse contrato dela, esse período que ela está afastada, ela já tem lá uma férias vencida. Como ela aposentou, aí também essas férias dela também não tem como pagar essas férias para ela, porque ela não retornou a trabalhar, o contrato dela continua suspenso. O que eu faço nesse caso aí? O mestre Adair você está bem informado, porque o mestre Adair já te deu uma resposta. Agora, eu só estou em dúvida aí quanto ao pagamento dessas férias vencidas. Não paga não, Adair? Vamos lá. O que eu disse para ele é porque o doméstico, embora tenha uma lei própria, mas em relação a essa suspensão, eu nunca vi na legislação claramente sobre essa decisão. Porém, 5 anos de prazo está previsto na 8.213 e algumas normas são aplicadas em relação ao doméstico. Caso, eu não pesquisei também, depois que me perguntou, caso se aplique-se no doméstico, o contrato está suspenso de fato. E estando suspenso de fato, não há o que pagar. Interessante. Mas o funcionário urbano também é a mesma coisa. O funcionário... no caso, ele tem... Seletista. Ele é encostado, né? Seletista. Seletista. Isso. Ele vai aplicar o artigo 48. Se ele tiver, por exemplo, 13º, férias vencida, 13º proporcional férias vencida, não se fala em pagar? O artigo 475 da CLT, combinado com o artigo 48 do 3.048, decreto 3.048. O artigo 475? Isto. 475. Ele trata dessa condição aí de suspensão, 475, 476, por ali. E lá diz, pelo tempo previsto no regulamento da Previdência. O regulamento da Previdência é o artigo 48, que fala 5 anos.
Agora, o doméstico eu tenho minhas dúvidas, né? Mas como... provavelmente, eu acredito que dentro da lei complementar 150, eu não por vi. analogia, eu acredito que aplica-se a mesma regra. E o contrato estando suspenso, não pode haver pagamento de verbas, não pode haver nada, faz tudo suspenso. É tudo suspenso. Até que ele venha a recuperar... A definição. Ou extinguir... E se vier a aposentadoria definitiva? Fica suspenso também? Continua suspenso? A definitiva... Bom, eu tenho minhas dúvidas, eu teria que pesquisar nisso. Né? Então, ok. Vê se algum colega já teve experiência. Deixa o Ronan pesquisando um negocinho, vamos ver o que ele fala aqui para nós. Boa noite, colegas. 2019 com muita saúde, paz espiritual para todos nós. Obrigado. Vânia, tudo que já foi dito. Agora, quando se fala em advogado, muitas das vezes a pessoa pensa, se falou advogado, nossa senhora, agora eu tenho que correr fazendo. Não. Mostra que você sabe das coisas, que muitas vezes você é mais do que o advogado. Eu tenho certeza que você conhece várias legislações. Você diz para ele, olha, você tem a base legal que já foi dita aí, são essas aí mesmo. Você diz, fulana, eu disse para você que não pode fazer sua rescisão, que seu contrato está suspenso, certo? Eu tenho minha base legal. Então, você fala para o seu advogado que te apresente a base legal, você me traz aqui, vai lá que essa lei mudou ontem, eu não estou sabendo. Pede a base legal para o advogado. Pronto, e para por aí. É desse jeito. Vai lá, Eudes. É porque quando a pessoa recebe benefício por mais de 6 meses, então ele não tem direito mais a férias vencidas nesse sentido. Se ela retornar ao contrato de trabalho, aí ela vai receber aquelas proporcionalidades que ela tinha até a data do afastamento das férias. A minha dúvida é só sobre vencidas. As férias dela está vencida. Sim, mas o contrato está suspenso, a férias não venceu, ela ficou na proporcionalidade. Está suspenso o contrato. Não, mas ela está vencida. Pois é, venceu, mas ela suspendeu o contrato antes de vencer. Não foi, não. Né? Pelo jeito que ele falou, ela está vencida. Se venceu, ela antes de vencer, tudo bem, eu concordo com você. Ela só pode receber depois que voltar a definição. Porque para mim, no finalizou o contrato. Se ela voltou ou não voltou, finalizou a aposentadoria, aí ela recebe as férias que ela tem os haveres dela. Para mim, agora mesmo, Zé Walter. Traz o microfone para o Zé Walter aqui, por favor. Quando ela saiu de férias, quando ela saiu, licença, não. Ela de licença. Aí faltava 2 meses, né, para as férias dela vencer. Então ela tem esse direito adquirido dessas férias lá. Então aí tá certo. Aí... justamente. Só não recebeu porque está afastada, né? Só para o Adair complementar lá, eu volto para o Zé Walter aqui. Só para o Adair complementar lá. Faltava 2 meses para completar, então ela tem direito adquirido, conforme o artigo 133 da CLT. Espera aí, repete de novo aí, agora confundiu mesmo. O período aquisitivo, como o Eudes falou, se ficar mais de 6 meses dentro do período aquisitivo, correto. Agora perde aquele período aquisitivo. No caso aí, ela já tinha 10 meses, então está garantida, vai ficar só 60 dias. Completou o período aquisitivo, é direito adquirido. Só que, como o contrato suspenso, não há como pagar. E o 13º também é certeza? Proporcional até o trabalho, a fração de 14 dias por mês. Ela receberia ou está suspensa também? O 13º, até o afastamento, ela recebe normal, 12 avos. Tá bom. Vamos ver com o Zé Walter aqui. Eu tive esses problemas com o empregado urbano, vocês lembram, né? Meus problemas sérios aqui. O período que ela adquiriu, depois para gozo, ela tem mais 11 meses. Se ela saiu de licença ou foi aposentado, depois dela vencida, mas não estava nos 11 meses, ela voltando ainda tem depois completar esses 11 meses para gozo de férias. Ou no período que for decretado realmente a aposentadoria, aí faz proporcional, aliás, faz as férias, certo? Outro detalhe que a gente tem que analisar, o doutor Ronan falou que é só a gente pegar e levar para o advogado as normas legais que a gente sabemos, mas a gente sabe que não é bem isso, né? Porque eu tive uns problemas sérios com uma advogada aí, até mesmo que eu falei assim, não adianta, porque se você quiser, você vai na justiça para resolver esse problema. É de um rapaz que já é aposentado e estava de licença médica por doença. Aí, até que, enfim, ela
parece que já parou, que tem uns 4 meses que ela não fala mais nada. Então, a gente tem que ser firme com eles, que senão nós vamos dançar. Não, Zé Walter, é o seguinte, eu disse que nós, inclusive, não se precisa dar a humildade de levar para o advogado. Eu disse para ele, diga para ela, eu disse que você não pode fazer sua rescisão, porque eu tenho a minha base legal. Diga ao seu advogado que dê a você a base legal e você me traga aqui. Vamos ver. De repente mudou, não estou sabendo. Foi isso que eu disse. Não te levar lá para o advogado. Correto. Não, correto. Só que o problema que nós temos é o seguinte, que é o próprio advogado que já está entrando em contato com o contador normalmente. Eu acho que com o Wander também está ocorrendo isso. Ok. Wander, ela recebeu a carta definitiva para sacar fundo de garantia, tudo? Ela está com a carta em mãos e ela já sacou o FGTS dela. Porque eu falei para ela que não tinha como fazer a rescisão dela, que ela procurasse a caixa com os documentos pessoais dela, com a carteira e sacasse o FGTS. Isso. Então é isso. Ela sacou. Se o advogado procurar, faça igual o Ronan. O conselho do Ronan é excelente. Eu vou dar o retorno para ela amanhã, eu vou conversar com ela e falar para ela procurar ele e ele mandar essa base legal que ele está falando que pode fazer. Vamos ver o Adair novamente lá. Adair. Só tem uma dúvida aí. No caso do doméstico, como se extingue a condição patronal? Por exemplo, uma empresa é extinta com a baixa na junta, etc. Uma vez na empresa extinguindo essa empresa, automaticamente é obrigada a fazer o rescisão de contrato com pagamento de todas as verbas rescisórias. Então eu pergunto, no caso do doméstico, como que vai provar a extinção desse estabelecimento? Vai, só na morte. Porque enquanto estiver vivo, eu estou pretendendo contratar uma doméstica aí, né? Tá. Mas o que a Daí colocou é importante. Muitas vezes, quando é uma empresa, muita gente não sabia que na extinção da empresa, a empresa é obrigada a procurá-la e fazer a rescisão. Perfeito, isso aí, ó, é uma novidade. Mas pelo menos ela fica com a obrigação de poder acionar a empresa para quitar, já que a empresa extinguiu. Vamos ali com a Laura ali. Vamos pegar uma draga aí e extrair a areia aí. Ele é o seguinte, essa atividade de extração de areia, de cascalho, pedra, ela é considerada uma atividade comercial, né? Tem a empresa que só revende, que é comercial. Agora, tem uma empresa que tem a draga que extrai, ela é enquadrada como indústria. Porque ela é só, por exemplo, a pedra. Extração mineral. A pedra, quando ela é triturada, então ela se torna industrializada. Industrializada. Né? Aí é diferente, né? Não? Da extração da areia e do cascalho. Na realidade, essa questão de indústria, até não, mas o problema é da licença ambiental. Tem muitos pessoal que extrai areia aí que só tem a licença ambiental. Mas lá é o seguinte, constituir uma empresa, certo? E agora, então, com essa dúvida, se é uma atividade comercial. E na onde ela extrai areia, ela tem a licença, tem tudo para extrair? Tem tudo, tem tudo. Não, então aí é comercial mesmo. Mas nesse caso, ela tem incentivo, né? Incentivo fiscal, né? Do Estado, né? Ainda tem aquele incentivo? Parece que era 7%, pagava? Parece que são 3%, né, nesse caso de extração de areia e cascalho. Acho que é uma redução. Alguém sabe mais alguma coisa disso aí para nos ajudar? A indústria, o comércio. Na realidade, ele constituiu uma empresa lá onde ele extrai? Lá onde ele extrai. E conseguiu todas as licenças do IBAMA, todas as licenças, tudo mais. Meio ambiente, tudo. Então ele vai vender areia, o cascalho, e pode triturar a pedra, né? Vender a pedra industrializada. Porque ele vai tornar quase como um produtor rural, só que diferente, é de extração mineral. E ele mesmo vai ter que emitir a nota fiscal de entrada para fazer o estoque, para depois emitir a nota
de venda, né? Então, quando ele extrai, ele vai emitir uma nota fiscal de entrada para ele, porque ele tem o produto. E, mediante aquele estoque que ele emitiu a nota de fiscal de entrada, ele vai emitir uma nota fiscal de saída para quem ele vender. Agora, quanto à questão do incentivo aí, eu estou por fora. Então, nesse caso aí, quando ele extrai a areia, eu tenho que fazer uma nota fiscal de entrada? Tem, porque como que ele vai vender um produto que ele não tem? O produtor rural não emite a nota de entrada, não? Olha. Como que ele faz? Espera aí, vamos pedir o microfone emprestado ali para nós aprender também. Eu nunca vi na legislação o produtor rural ser obrigado a emitir nota fiscal de entrada, não. Ele tem as suas notas dos insumos que ele aplica lá, né? Ele aplica, aí ele produz. Se ele produz... Não, mas ele tem insumos, ele tem nota dos insumos. Insumos tem. Que ele aplicou. Agora, só se ele tiver para aplicar óleo diesel lá e coisa. Mas dentro do SPED, o SPED você tem que ter produto que você adquiriu, que você possui, para emitir uma nota fiscal dos produtos que você tem. Como é que faz? O produtor rural, ele não é obrigado a fazer o FD, não. Ele é dispensado, né? Aí ele tem a nota dos insumos mesmo, ele tem, mas ele não precisa. E aí ele emite a nota, se ele quiser adquirir a nota para ele, nota própria, ele aí já pode ter a nota própria. Caso contrário, ele já contabiliza como custo só os insumos. Sim. Ok. Não tem, porque o Pois. A extração mineral. Não, dele lá não é jazida, né? O leito do rio. O extrator, eu estou imaginando que é a mesma coisa do produtor rural, né? Que as leis... Mas no caso dele, ele vai depender do SPED. E aí, de repente, ele vai dar só saída, sem ter entrada, não sei. Depois tem que pesquisar. Então, leva o microfone para ele lá de novo, enquanto o Ronan comenta aqui. Só o KNAI aqui para acrescentar, 0810-/06. Extração de areia, cascalho ou pedregulho. E beneficiamento associado. Indústrias extrativas. Extração de areia. Essa subclasse compreende extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Então, está enquadrado aí, José, nas indústrias extrativas de minerais não metálicos. Aí você verifica os que dá aqui, ó, 0810-0/06. Quer falar aí, Divina? Vamos ouvir mais, gente. Então, para ele fazer isso, ele tem que ter a mina, o local. Ou é arrendado, ou é comprado. Aí, ele tem no DMPM a autorização para poder tirar esse minério, essa pedra, esse pedregulho, igual a pedreira Zaira. Extrair. Então, ele tem que extrair. Ele tendo aquele patrimônio, que é a mina, que a gente chama de mina, aonde ele vai utilizar para poder extrair esse minério, então ele já tem ali a mina, ele tem isso ali registrado. É um patrimônio. Aí, ele tendo isso lá, ele vai tirar a pedra bruta e vai vender em forma de industrializada, que é o cascalho, aqueles miudinhos de fazer pedra, de fazer calçada, aquela coisa toda. E ele vai tirar uma nota com o IPI da indústria. É o tipo de indústria extrativa. Muitos anos atrás, eu mexi com esse negócio da pedreira Zaira, dava assistência lá. Porque, na realidade, no caso da areia, por exemplo, muitos fazendeiros têm o leito do rio que passa na fazenda. Outra coisa, já eu ia chegar lá. Aí, no caso da areia, ele vai ter um pequeno problema do assoreamento, onde ele vai tirar, que ele vai ter que revitalizar aquela área, que agora está complicado. Essa licença ambiental. Tem que ver isso aí também. Que a primeira coisa que o senhor teria que ver é isso daí. Mas ele já falou. Onde é que ele vai tirar essa areia? Ele tem todo o licenciamento já. Já tem todo o licenciamento? Licença do meio ambiente. Tudo arrumadinho? Tem. Não, então já está meio caminho andado. Então então, indústria mesmo. Agora, Alaor, você tem que ver o seguinte. Se as terras são dele,
ou ele arrendou a terra onde o rio passa o leito. Dependendo, você vai contabilizar. Eu não sei, eu questiono a questão do SPED, porque o SPED, você dá saída do produto que você tem. Se você não tem como... Aqui, ó, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa que eu conheço. Se for uma nascente, ou for um rio que passa não sei aonde, porque o rio é patrimônio nacional, é da União. Por isso que eu estou falando do NPM, quando a gente trabalhava na Isaíra. Sim. Então, aí ele tem que ter um direito, que é as licenças ambientais, que ele deve ter todas elas, que tem um monte de coisa, difícil de fazer, se ele já fez, parabéns. E é por aí. Ele tem esse licenciamento, ele vai trabalhar e vai extrair esse produto, vai vender ele in natura ou industrializado. Okay. Inclusive, na época que mexia com minerais, até problema, as notas eram notas fiscais diferentes. Agora, com a nota fiscal eletrônica, parece que o modelo 55 pegou tudo. Quer falar mais alguma coisa? Se você vê lá direitinho, traz para nós a notícia para nós aprender um pouquinho. Vamos ali com o Geraldo ali. Peraí. Vocês ficam falando aí, também estou curioso aqui, ó. Querendo saber o que vocês estão comentando aí. Ok. Presta atenção nessa pergunta do Geraldo aí, ó. Vocês que estudiosos. Fala aí, Geraldo. A questão aqui, gostaria, se alguém tiver o conhecimento, exatamente produtor rural. Como ele não pediu a autorização para ele emitir a nota fiscal própria, ele vai na Agenfa, que hoje é o Cefaz, né? E pega uma nota fiscal. Quando ele pega essa nota fiscal, ela vem com o nome de avulsa. Aí ela vem com chave, tudo direitinho, o CNPJ é da Secretaria do Estado da Fazenda. E essa nota, se você entrar lá no site, ela sai já com o nome da empresa a qual vendeu o produto. Só que a chave é a mesma, então já sai aqui, quando ele emitiu, ela saiu como avulsa. Agora aqui, ela já está como modelo 55. Modelo 55. Aí a questão, até aí tudo bem, é que a empresa adquirente, ela está emitindo nosso fiscal de entrada lá, que eu acho desnecessário, não havia necessidade, no meu entendimento. Eu não estou dizendo que eu estou certo. Aí, como eu vou fazer esse lançamento? Até eu troquei uma ideia com ele, até concordei com ele. Mas, e tem mais outro porém, que eles emitiram a nota fiscal. A quantidade praticamente dobrou, o valor unitário praticamente dobrou, então essa nota que ele emitiu foi de 11 mil, a outra veio com 19 mil e tanto. Aí eu falo, você reconhece essa 19, mas o problema sério é o seguinte, que quando emitiu essa aqui, eu tenho que fazer a GFIP para calcular a previdência, que é o antigo fundo rural. Eu nem sei se eles vão emitir a outra, porque muitas vezes eles emitem no mês seguinte. Então eu estou sem saber como proceder. Porque se fosse tudo dentro do mês, não. Aí, porque dentro do mês eu reconhecia a nota dele, que é o valor maior. Porque se ele emitiu uma nota fiscal de entrada a valor menor, tudo bem, a minha é maior, reconheço ela. Então estou com essa dificuldade, não sei se o pessoal entender aí. A dificuldade maior é em relação à GFIP. Porque aconteceu aqui, fiz a GFIP, agora, se eu for reconhecer a de entrada, aí foi pago a previdência maior. Como é que eu vou recuperar isso? Se eu aproveito a que emitiu no mês, aí no mês seguinte eu lanço só a diferença, a nota fiscal é um valor maior. Então, eu não sei como fazer. Então, estou perdido. Escutou aí, Eudes? Dá uma ajuda aí para nós. Leva o microfone lá para o Eudes lá.
Mas vamos ver. Pela história aí, o Eudes dá um palpite, nós vamos aumentando. Porque é o seguinte, eu tenho cliente lá que ele compra semente de capim. É mais ou menos o mesmo sistema. O que acontece? Eu não lembro qual que é o artigo do RCTE, que diz o seguinte, que toda nota avulsa, você tem que fazer uma nota de entrada, uma nota própria, para referendar aquela nota, independentemente de ela ser nota eletrônica ou não. Porque a nota da Cefaz, ela vem, por exemplo, o gado, ela vem por cabeça de gado, pela pauta. Semente, ela vem pela pauta. E quando você dá entrada na nota fiscal própria, você vai dar entrada por quilo, e aí ela vai modificar. Pode, às vezes, até diminuir o valor, porque muitas vezes a pauta está acima do preço que você adquiriu. E nesse caso, estou dando entrada pela nota fiscal própria. Lá no campo de observação, na informações complementares, coloca o número da nota fiscal avulsa e a chave dela lá, que é a origem. E estou recolhendo o FURAL pelo valor da nota de entrada, o valor da nota própria. Esse é o que eu estou procedendo na compra de sementes de capim. Correto. Agora o Geraldo tem mais uma dúvida, o seguinte, porque quando você emitiu a nota fiscal de entrada, você emitiu duas notas. Não, a sua nota foi no mês de dezembro, recebeu a nota em novembro e você emitiu a nota de entrada em dezembro. Isso aí vai seguir de acordo com a data da entrada da mercadoria, né? Porque às vezes a nota que foi emitida lá na fazenda ou lá na Agenfa, até chegar o produto, chegou na virada de mês. Então, eu vou considerar a minha nota de entrada, que é a minha competência, baseada na anterior. Só que a minha data de entrada da mercadoria é a nota da entrada do meu produto na hora que eu estou Só que essa data pode ser mais dilatada? Olha, existe uma instrução normativa da Secretaria da Fazenda que ela diz quais são as datas que você você aceita essa nota de acordo com a entrada. Mas eu vou também para o outro lado, os frigoríficos, por exemplo, ele compra do produtor rural várias notas, depois ele emite uma só, quando ele mata o gado, e não tem nenhum problema nesse sentido, não. Eu acho que, nesse caso, aí, mesmo que tenha um prazo maior, não tem nenhum problema nesse sentido, não. Você, na entrada da sua nota, você faz só a observação do número e da chave da nota dele? O número da chave da outra. Você não chega a lançá-la lá sem valor? Não lanço, não, porque, na realidade, eu tenho que fazer uma nota própria, né? É o que está na legislação da Cefaz. Correto, mas... na malha fina, geralmente acontece, se você não tem a nota de origem lançada no seu livro, a malha fina dá uma divergência que você depois tem que justificar. Então, eu até falei, lançá-la em outra sem valor. Entendeu? Bom, poderia até, às vezes, a gente verificar se a Cefaz está agindo dessa forma, porque eu não tive problema da malha fina com isso ainda não. Você já consultou malha fina? Já. Né? Porque de vez em quando pega. Na verdade, Geraldo, questiona mais aí. Agora meu passo para você aí. Mas não fiquei muito satisfeito com a sua resposta, não, amigo, porque é o seguinte, que quando essa nota fiscal ela é modelo 55, o porquê? Porque antigamente havia necessidade de fazer a nota fiscal de entrada, que hoje na FD Contribuição, ela aceita a nota fiscal avulsa, ela aceita. Então, para quê? Então, no meu ponto de vista, está sendo em duplicidade, igual o Ali está falando, então vai ficar vago. E aqui nós temos vários clientes, é só dois que estão fazendo isso aqui. No meu entendimento, eu deveria o seguinte, igual aqui, até amanhã eu vou encontrar com o cliente lá. Foi 14 mil quilos. Aí a empresa lá deu entrada em 22 mil quilos. Se caso realmente for 22 mil quilos, então eu entendo que a minha empresa tinha que fazer a nota fiscal dessa diferença para ele, uma nota fiscal complementar da diferença dos quilos aqui, que seria maior, né? E desculpa, se você puder, eu queria ver isso na legislação lá, porque eu não estou querendo. Por que os demais não estão fazendo? Por que a FD Contribuição aceita uma fiscal avulsa?
E essa nota fiscal avulsa, ela é modelo 55, gente. Ela é eletrônica. Se é uma nota fiscal eletrônica, para que necessidade de outra eletrônica? Entendeu? Mas é igual o Eudes falou mesmo, existia, não sei se ainda está em vigor, essa instrução normativa que falava, toda vez que você receber uma nota fiscal avulsa, você torna-se obrigatório a emitir uma nota de entrada. Está no STE e o STE não foi alterado, só que eu não lembro qual que é parece que eu acho que é o artigo 167, eu não tenho certeza absoluta. Parece que é o artigo 167, fala do nosso eletrônico, aí vem letras A, 167A, B, até que parece as letras lá. Tá. Eu concordo com o Geraldo da duplicidade. Se é 55, tem uma chave, ela lançar. Mas se a legislação não te... Agora, outra dúvida do Geraldo também é o seguinte, que ele emitiu uma nota fiscal avulsa de 11 mil. Quando chegou em você emitiu uma nota fiscal de 19 mil reais, uma hipótese. Ele vai reconhecer o que ele recebeu. Agora, não sei a quantidade de produto, porque se foi a variação do valor do produto é uma coisa, agora se ele modificou a quantidade de produto é diferente, ele teria que ter uma nota complementar, né? Correto, por isso que eu falo, se ele emitiu, porque se ele falou assim, ó, X toneladas, ou X cabeça. É porque lá no caso da nota dele está em quilos, ele emitiu 14 mil quilos, o cliente fez de 22 mil quilos. Quer dizer, aí então o cliente tinha que falar, emite uma outra nota complementar para mim do restante. Aí tem que fazer a complementação. Só que aí a divergência de que, porque nesse caso aí ele não teria que fazer, não seria variável o produto. Ele vendeu tantos mil quilos, ele não teria variação de peso. Ele pode ter variação de valor pela pauta, que normalmente é feito pela pauta, as notas da Cefaz. Ela não faz o valor, ela não tem o valor. Porque a pauta às vezes está R$1.000, eu vendi por 800. Então, nesse caso aqui, eu paguei mais imposto e recebi um valor menor do que a nota. Né? Muitas vezes acontece isso. Acontece. O gado, e outras vezes a pauta está abaixo do preço que eu vendi. Né? Então, aí eu tenho que complementar também. Pode falar mais aí. Era isso que eu falava assim, porque teve uma época que o gado tinha caído muito de preço, o valor de pauta da Cefaz era sempre maior do que o valor de mercado. Enquanto o Everaldo fala aqui, leva lá no João Nilson lá. João Nilson ou Joilson? Hã? Adeildo. Nossa senhora, chutei errado demais. É o seguinte, ó. Peraí. Se a nota fiscal for emitida pelo valor correto, não sai uma coisa mais recente, eu tenho certeza que não há necessidade de você emitir outra nota fiscal de entrada. Mas se o valor da nota não corresponde, certo, ao que você pagou, aí sim você emite uma nota fiscal em substituição àquela, porque aquela que você vai servir só para o pauta e a outra vai servir para o seu faturamento, certo, de entrada seu. Eu acho que deveria uma nota fiscal complementar, esse caso Eu não diria que é complementar, porque pode ser a mais ou a menos. Vamos supor que a pauta esteja menor, certo? Você pagou a mais, você pode complemento. E se a pauta estiver menor, você vai fazer o quê? Não tem jeito. É uma nota substituindo a outra. Vamos ver. Ô, Geraldo. Fala seu nome aí de novo para todo mundo. Adeildo. Ô, Geraldo, pelo que eu entendi, o seu cliente é o que compra a semente, não é o produtor rural, não, né? É o que vende? No caso que o Eudes falou aí, na verdade, eu tive um problema com um cliente lá que ele comprava semente e revendia. O produtor rural ele não tinha a nota fiscal eletrônica. Então, eu não me preocupava com nota fiscal. Inclusive, eu procurei a auditoria fiscal lá da Cefaz, a orientação fiscal, e eles me explicaram detalhadamente que a gente fazia a nota de entrada, né, com o CPF do produtor rural vendendo a semente para ele, e ele revendia. Inclusive, tive alguns casos de bloqueio, porque muitas das vezes ele acabava que vendia o produto antes de fazer a nota de entrada. Mas nunca tive problema. Agora, já que seu cliente é o produtor rural, ele já é um... Você pegava um recibo do produtor rural, pegava tudo, né? Isso. Vai fazer a nota de entrada. Inclusive, a própria nota de entrada que ele fazia é que vinha com a semente no transporte, sem problema. O produtor rural é só jurídico. Pois é. Deixa eu dar um pitaco aí. O artigo, o Eudes, é 167B. É, 167B do RCTE. Ele fala que a nota fiscal eletrônica, modelo 55, pode ser utilizada em substituição à nota fiscal de produtor, modelo 4. A sua é do produtor, modelo 4? Porque
tem a opção do produtor também emitir a nota fiscal modelo 55. Se o próprio produtor emitir a nota com o modelo 55, não há necessidade de você fazer essa outra. Aí você faz a nota fiscal avulsa, né? E aí tem que ver o modelo da nota que você tem. E aí, se ela for de acordo com o modelo que está prescrito no código, no RCTE, você vai ter que fazer a modelo 55. Mas no caso do Geraldo aí, ele não tem modelo nenhum, porque o produtor rural... Mas mesmo a avulsa, ela fala qual que é o modelo aí, ó, Geraldo. Modelo 4 aí, Geraldo, está falando? Vou pegar o microfone ali. Hoje, o trabalho do produtor rural, ele faz o seguinte, ele, igual o Otávio falou, ele pode pedir autorização para ele ter sua nota fiscal própria. Mas quando ele pede autorização para ele ter a nota fiscal própria, aí ele passa a ter todas as obrigações acessórias igual às demais empresas. Entendeu? Inclusive, eles pedem. Se ele não pedir essa autorização para a nota fiscal própria, aí fica dispensado dessa parafernália de obrigações acessórias. Aí ele tem a opção, que foi um trabalho danado, que o Cefaz não queria aceitar, mas como na legislação está, o produtor rural vai lá e emite a nota fiscal através do Cefaz. Ela chama nota fiscal avulsa. Antigamente ela... Tem modelo não? Ela aqui, a modelo 55, porque aqui na chave está o modelo 55. Então, antigamente, até 1 ano, 2 anos atrás, não vinha essa chave aqui. Ó. Hoje ela vem com a chave, ela é o modelo 55 conforme a chave. Aí, quando a gente entra lá no site da nossa fiscal eletrônica, você pega com a chave, sai uma nota fiscal. Inclusive, nessa avulsa aqui tem o nome da Secretaria do Estado da Fazenda. Aqui já sai a empresa que é a Agrocitos, com a mesma chave, com o modelo 55. Então, ela é nota fiscal eletrônica, modelo 55. Ela já não é nota fiscal avulsa, ela é só o papel aqui, vem a nota fiscal avulsa. Aí, então, por isso que eu acho desnecessária a emissão dessa outra nota. Porque ela é modelo 55. Então, se é um modelo 55, é nota fiscal eletrônica, está no sistema do Cefaz, então não há necessidade. Eu estou achando, e nós vendemos para muita empresa aqui no Ceasa, Brasília, todo lugar aí, ninguém emite nota fiscal eletrônica. Só 2 empresas que estão com essa questão de emitir nota fiscal. E você questionou lá sobre a diferença de valor? Exato. Aí agora é isso que eu vou questionar amanhã com o meu cliente. Se caso, ele recebeu o valor. Exato. Então, se caso ele deu essa diferença, então eu entendo que o meu cliente tem que emitir, lá na agência, emitir outra nota fiscal da diferença dos quilos. Correto. Que lá está 14 mil quilos e aqui está 22 mil quilos. Quase que dobrou. Eu questiono porque se ela é modelo 55 tem chave, não há necessidade de outra nota fiscal eletrônica. Antigamente, sim, havia necessidade. Hoje eu entendo que mais não. Leva lá no Eudes. Espera aí, Geraldo, segura aí para responder. Só que essa nota que a pessoa está emitindo aqui é uma pessoa jurídica e é diferente, porque eu estou falando do produtor rural também, pessoa física da outra lá, você fazer uma nota própria, né? Essa aqui é a jurídica, e a escritura própria é nota. Correto. Aí é diferente. Porque tem CNPJ, tem então, que eu vou ser o produtor, eu estou pensando aqui que é pessoa física, está falando de produtor, né? Mas rural, essa pessoa aqui é a jurídica, a emissão. Essa nota aqui é a avulsa. Mas hoje, até o produtor rural, pessoa física, se ele emitir na Agenfa, ela vem do mesmo jeitinho. Aí vem com o nome do produtor e o CPF do produtor. Porque essa aqui é uma pessoa jurídica. 55 também. Porque essa aqui é um emissor, mas é uma pessoa jurídica. Mesmo que for avulso, mas é uma pessoa jurídica. Aí é diferenciado também da pessoa física. Porque a questão... Você tem um aí da pessoa física, Geraldo? Não. Esse aí é da pessoa física? Não, eu tenho lá no escritório pessoa física. Mas ela também sai também com o modelo 55 também, da pessoa física. Só sai com CPF. Sai a inscrição da pessoa física com CPF, mas ela sai modelo 55 também. Tá? Lê lá direitinho o 167B, né? 167B. Dentro lá, se tem mais alguma coisa, você vê. Agora, entender com o seu cliente por que existe essa diferença aí. Se realmente ele mandou menos...
porque eu até concordo, Wildes, que eu deveria, se eu não tivesse a danada das obrigações? Não, a Previdência lá. O Fundo Rural? O Fundo Rural, eu ia reconhecer a nota que eles fizeram, a emissão dela lá de entrada. Mas só que eu não vou dar conta de fazer controle, porque lá eu tenho um punhado de nota lá do dia 23 de novembro, 27 de dezembro, 30. Eles foram emitir a nossa fiscal de entrada lá dia 10, dia 15 de dezembro. A nota de novembro eles emitiram lá no... Aí eu não dou conta, né? Aí fica difícil. Então, por isso que eu estou questionando, entendeu? Vou ver, amanhã eu vou encontrar com o cliente e vou tentar ver se eu acho mais... Como achar essa saída. Ok. Vamos aqui com o Josino aqui. Vamos falar da Juseg. Então, alguém está sabendo de alguma previsão? Eu dei entrada no processo de constituição na semana passada, na quarta-feira. Até hoje está em andamento. E aí dei entrada numa certidão também. Ontem teve como eu pagar, mas até hoje à tarde não tinha emitido ainda. Vai cair no mesmo problema dos processos. Então o cara lá falou assim, é o seguinte, não tem ninguém para chancelar. O seu processo está deferido, porém está em análise. Agora, saber quando vai abrir espaço para chancelar, não sabemos. O Eudes aí tem a quentinha aí, ó. Não, é porque tem eu participo de um grupo de contadores, que o administrador é o Marcelo, que trabalhava na Juseg, e hoje está fora lá. Então, mas ele tem muito trâmite lá dentro, trabalhava com o Cacheta, né? Então, assim, ele passou para nós essa informação ontem, é o seguinte, que só a secretária-geral que chancela essas assinaturas. Ninguém mais tem esse poder. Então, nem o presidente da Juseg não chancela os contratos, as certidões, essas coisas. Então, como todos foram exonerados, enquanto não... Ela era comissionada, né? Comissionada. E engraçado é que essa pessoa lá, rapaz, desde que eu entendo por contabilidade, essa pessoa que assinava pela Juseg, agora que veio trocar, né? Mas o Marconi tinha 16 anos, meu filho, então, de casa. Eu estou na aba dele. Então, enquanto não nomear ninguém, não tem previsão, não. O trem está meio... Pois os processos estão sendo analisados, estão prontos para chancelar. Eles estão deferindo. Inclusive a Eliane Feitosa, que ela é vogal da CIEG, ela também participa desse grupo, ela informou isso aí também, que os processos que estão analisando, que tem alguns efetivos que são analistas. E a maioria dos analistas, 99% dos analistas, eram todos comissionados. Então, por isso que os processos são... O Caiado passou o rodo. Rodo. Certo. Alguém tem novidade aí? Mas só isso aí, Josino? Deixa o Ronan comentar aqui. Não é nem comentar, é só mais uma vez agradecer aqui nessa quantidade de contador. E isso, eu estou com esse problema, Josino. 3 clientes, um deles, inclusive, fiquei desde o mês de outubro preparando a documentação, a empresa dele, para concorrência pública. Não hoje, amanhã, depois da manhã. Protocolei o processo agora, no início de dezembro, não saiu até agora. Agora aqui a gente vem, então o senhor fala, o Wildes falando, uma pessoa só. Todos foram exonerados. Então, muitas das vezes, nós contadores, você está no escritório, às vezes você não tem tempo de ir lá conversar, saber. Aqui você sabe tudo. Amanhã já vou falar para o meu cliente. Olha, num grupo de estudo, todo mundo está do mesmo lado. Conforme vocês falaram aí, depende, lá foi todos exonerados. Né? Então, o que pode fazer? Nós, contadores, não podemos ir lá chancelar. É isso aí. Vamos aqui, próxima, Everaldo. Bem, eu tenho 2 perguntazinhas. Primeiro, vocês já fizeram o E-Social aí, né? Produtor rural. Tá pé. Mas a classificação dele tá lá naquela classificação produtor rural, lá pro negócio. Mas acontece produtor rural pessoa jurídica. Mas se for produtor rural pessoa física, não tem na classificação jurídica dela lá. Então ficou pessoa física, exceto seguradora, coisa assim mais ou menos, tá? Então ninguém fez isso aí não, né? Eu olhei lá, Everaldo, eu não me lembro mais, mas eu vou olhar amanhã. Né? Porque o produtor rural pessoa jurídica é o 770, parece. Que eu, inclusive, tinha transmitido com o 99, né? Aí 70. Depois que eu transmiti,
que eu vi é o 07, né? Tem o C e ela não tem a classificação da pessoa física, produtor rural. Que outra coisa que eu queria de vocês é essa nota fiscal, não está aparecendo o nome aqui, batom. A empresa é uma indústria de batom. Pelo que está lá nos NCM, ela deveria reter o PIS e COFINS. E não estão retendo. Qual o procedimento dessa firma que comprou esse batom para revender? Não, é monofásio. Perdão, monofásio. Ela não recolheu, essa indústria não recolheu o monofásio, o PIS com FINS. Mas aí como você sabe se ela não recolheu? É porque ela lá, a empresa lá que paga, é 765 por mas acontece 3% que ela, do COFINS, ué. Mas acontece que ela não deveria constar, certo, aqui no rodapé que houve, era monofásio? Não, pelo MCM aí. Só pelo MCM, pronto. MCM, pronto. Então aqui essa nota fiscal é taxativa, se ele pagou ou não, problema dele. O problema dele, o produto é monofásico, você não paga de novo, não. Não paga de novo. Só cadastrar lá e tirar o relatório no final do mês dos produtos que for lá, excluir ele da base de cálculo do PIS. O INCM está falando aqui e não consta em lugar nenhum, e essa firma de nacional, ela recolhe o PIS com FINS como monofásio, certo? Ele não vai, quando ele vender essa mercadoria, não vai recolher o PIS com FINS, não é? Não. Só porque ela é monofásico. E acontece que a minha filha realmente pegou uma empresa dessa. Essa empresa que ela pegou. E ele não recolheu. A indústria? Não, mas já é problema dele, né, Verão? Não é problema. Agora, pergunto. Ela fazendo agora, ela raiar e vai falar para você tem que recolher, certo? Aí vira o treco, né? O cliente que ela pegou é a indústria. Então agora ela tem que ensinar correto. A indústria recolheu aí. E ela não recolhia, não. Não, tem que recolher. E a maioria das empresas não está recolhendo, não. Tem que recolher, ué. Inclusive ela tem que rever o preço dela, porque ela tem que recolher lá para depois não pagar. O outro vai pagar no custo da mercadoria, né, Ivan? A outra pergunta que o pessoal fez, ele comprou mercadoria. Eu só queria voltar naquela primeira pergunta sobre o E-Social. Certo. Aqui eu tenho uma consulta médica agora. Inclusive a Genésia passou aqui, por gentileza, na reunião agora à noite, sugira que o Cleibe dê um aulão da fase 2 referente ao programa. Vamos fazer isso. Porque está todo mundo desesperado. Vamos fazer então nós queríamos Porque eu gostaria de fazer isso hoje, certo? Mas aí o pessoal, não, vamos fazer, porque houve uma modificação, semana que vem a gente vai fazer alguma coisa a respeito. Tá? Vai ser na terça-feira ou vai passar? Olha, provavelmente seja na terça-feira ou então lá para sexta-feira. Vou colocar no site. Eu vou ver como que está ele, tá? Tá, obrigado. Ok. Pronto aí, acabou? Vamos lá, Otávio. Otávio, taxa de licença. Pessoal, eu queria fazer uma crítica aí com a prefeitura, e sei que alguns colegas já passaram por isso, mas lá no nosso escritório nós vamos emitir as taxas de licença desse ano. Não sei se vocês passaram por isso. Eu peguei uma inscrição de um cliente meu aqui. E aí um fato novo aqui, que quando a empresa tem menos de empregados do que do exercício anterior, a gente vai ter que fazer um processozinho aqui, né? Pois bem, a minha empresa, o ano de 2018, ela tinha 19 empregados. Hoje ela tem 10 funcionários, né? Eu vou colocar 10 empregados aqui e vou emitir a taxa de licença. Número de empregado menor, abrir processo no Atende Fácil, com CAGED, RAIS, resumo da folha do mês de dezembro. Aí, é só para vocês ficarem alerta, isso aqui é para o município de Goiânia, né? Qual um deles ou todos? Todos que
Todos que tiverem funcionários menores do que o exercício de 2018 vai ter que formalizar processo. Com o CAGED, ou com RAIS, ou com o resumo da folha de dezembro. Eu fui com a GFIP e com o resumo da folha de dezembro. Detalhe. Eu tive a informação do passo, que lá no passo municipal vai fazer de maneira automática. Aí já libera para você, no dia seguinte, você tirar a taxa de licença. Aí, como eu estou falando que você tem que ir no Atende Fácil, lá no Atende Tudo, na Cidade Jardim, tem um Atende Fácil da Prefeitura. Eu fui dar entrada lá, ela foi formalizar o processo, não fez diretamente no sistema, disse que demorava 7 dias para o processo sair de lá e ir lá para o Paço Municipal. Aí até quando é que essa empresa iria recolher essa guia, né? E alguns valores são até relevantes. A crítica que a gente faz a esse respeito é a quantidade de papel que a gente tem que levar, né? E a burocracia. Isso poderia... A gente já levou essa situação até a direção do Conselho. O Conselho disse que o ano passado foi desse jeito. Eu não me lembro de ter ocorrido nessa situação. Tá? Então, aí, gente... Mas existiu mesmo. Bom, eu não sei como é que foi feito. Eu estou com processos na Prefeitura desde julho de 2018, de alteração do CAI, de sócios, de atividades, e até hoje esses processos não saíram. E vocês já imaginaram a entrada desse volume de processos que vão ter esse ano lá na Prefeitura? E vai sair quando? Certo? E também está com a mesma dificuldade, não tem funcionário. A CDTEC mesmo, quem tem o conhecimento de a Prefeitura, a CDTEC mudou de lugar. Eu estive lá outro dia, eu cheguei numa sala, a mulher veio me mostrar, falou, não temos funcionário, não temos pessoas para analisar esses processos. Mas eu vou nesse monte de processo. Ela abriu a porta lá, gente, eu vi, pelo amor de Deus, tudo empilhado assim, ó, e uns até a pilha dos processos está misturado uns com os outros. Ela falou assim, se eu localizar o seu processo aqui, eu vou dar andamento nele. Até hoje, não fez. Não tem secretário da CDTEC. Não tem um secretário. E aí, quando acha um, aí ele está de férias, ou ele está em reunião, aí não assina os processos. Então, é só para alertar vocês aí, para quem é de Goiânia, que vocês vão ter que formalizar. Como é que você faz isso daqui? Tem que preencher aquela FIC. Você tem que voltar lá, pegar aquela FIC aqui, ó. Vamos nesse cliente meu aqui, alteração. Vou pegar o mesmo cliente meu aqui, ó. Desculpa aqui, mas aqui, ó. O número de empregados aqui, ó. Aí vem cá, coloca o número de empregado, imprime o documento e formaliza o processo da Prefeitura, tá bom? Boa sorte. Boa sorte a vocês. Se o ano que vem mudar, tem que... A Prefeitura, no caso do problema, é o seguinte, até prova em contrário, você é honesto, né? A Prefeitura quer que você seja honesto antes de provar. Gente, vai lá. Não, eu só queria dizer que eu tenho 2 empresas lá para fazer isso aí, eu já tinha percebido isso também, inclusive o meu funcionário ia lá amanhã para dar entrada. Foi até bom o Júnior falar aí a respeito do funcionário, que eu já levo a FIC junto lá, né? E a outra coisa é o seguinte, também o processo tem um que está com 75 dias lá na fiscalização, o fiscal nunca saiu do lugar. Já não aí tem... Você pergunta para ele, ela fala, não, fiscal, ele vem aqui, pega os processos, só volta daqui 30 dias para trazer os fiscalizados e pegar outra remessa. Já não tem servidor, ainda arruma mais serviço, né? Tá bem. Deixa eu... pode, aí pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Otávio. Quem que pode assinar essa FIC? O empresário ou pode ser o contador? Seu empresário? Brincadeira, hein? Tá bravo eu não sei por que. Não, eu simplesmente vi a nota, ia comentar o que ia fazer, só ia nada. Só ia comentar o que ia fazer. Vigilância sanitária. Alguém já foi lá para fazer renovação? Você tem a chave dessa porta aqui?
Renovação de vigilância sanitária, todo mundo tem que fazer uso do solo agora, viu? Tem que ter uso do solo para renovação. Pois é, e tá a maior bagunça lá. Tem que passar por uma triagem primeiro, certo? Para depois você para protocolar. E tem que ter o uso do solo de todas as empresas que tem 40 anos, 50 anos, tem que fazer o uso do solo novamente. Para a vigilância sanitária. Renovação. Renovação ou abertura, qualquer coisa. Tá a maior polêmica, a maior bagunça lá. Não pode ser vencida. E o uso do solo demora 15 dias para sair. Estou questionando, é o único exclusivamente um documento. Não, isso aí não vamos. Só isso. Mas o documento do jeito que está, não vai poder me trocar a nota, não. Não, então troca, mas aí. Não tem jeito de trocar. Você sabe quanto mil tem lá de dinheiro? Veio para ele, no dia que eu fui lá, no dia que eu fui tirar banho, do meu bolso, R$ 1.500. Pois é, e agora como é que vai pagar? A nota está de R$ 4.300. É 4.000, a nota está de 3.800. Não, 4.000 e pouco parece a nota. Não, não é 4 e pouco, não, é 3.900. Inclusive não, tem é 4.900. Inclusive tem um outro documento de 5.000 e poucos reais. Não, aquele é orçamento. Eu não sei o que é. Aquele é orçamento. É só 4.900 a nota. 4.900. Pois é, então essa nota aí não vai poder trocar porque o pessoal fizeram o depósito.